Fala, palmeirense. Bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Obrigado por você estar de volta aqui. Quem não está de volta totalmente ainda é minha voz. Como vocês podem ouvir, os efeitos da noite histórica, da noite mágica ainda se fazem presentes aqui. E assim, você fala, pô, Marada, você gritou o jogo inteiro? Não, eu dei um grito, um jogo inteiro, assim, quando acabou aquela catarse, né? Mas como os meus colegas de profissão gostam de falar, porque eu sou o setorista mais velho, são 15 anos só de setorismo de Palmeiras, 25 de profissão, já não posso tomar muita friagem, né? E naquele dia eu fiquei até bem tarde na rua, então a voz ainda não voltou 100%. Mas pô, obrigado por você estar aqui, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, curta, compartilhe. Foi um sucesso, para usar uma expressão bem arcaica, foi o maior sucesso sexta-feira a nossa live. A gente chegou aí a quase 3.000 visualizações e chegamos a ter 300 simultâneos. Não são números pequenos se você comparar com grandes, né, streamers, grandes youtubers, mas para nossa segunda live foi um número bem legal. E a gente vai fazer outra. A gente quer fazer na terça-feira. Vamos tentar fazer um público mais noturno, fazer terça, 9 horas. Espero que vocês colhem aqui. Se for mudar esse horário eu aviso, mas a ideia é que seja terça, 9 horas, beleza? E nesse domingo, o Palmeiras volta a campo contra o Juventude. O Flamengo fez sua lição de casa, bateu o Sport por 3-0, quer dizer, eu comecei a gravar aqui, tava 52 do segundo tempo, tava 3-0. Então acredito que tenha terminado 3-0, eu vou deixar essa garrafa aqui, porque eu esqueço que eu tô de microfone e esse barulho vaza. E eu sou meio ansioso, eu fico mexendo nas coisas enquanto eu falo, não consigo fazer uma coisa só. Desde a época da escola. Então, o Flamengo ganhou o jogo dele, então o Flamengo ultrapassa o Palmeiras momentaneamente, aí vem aquelas maravilhosas manchetes, né, de que eu escrevi já muitas na vida, e escreveria de novo se necessário fosse, que é o famoso dorme na liderança. O Flamengo com um jogo a mais dorme na liderança, à frente do Palmeiras, né, e o Palmeiras, portanto, tem que aí confirmar o seu serviço diante do Juventude. E a dúvida é uma dúvida que se impõe, né? A gente acabou de vir aí desse jogo maravilhoso, aquela formação 3-1-6 que o Abel inventou, né? Para atacar, para massacrar ali a equipe da LDU. E o Palmeiras vai entrar contra o Juventude, a tendência é que não seja aquela mesma escalação. Foi uma escalação ousada, mas foi uma escalação pontual, né? Contudo, tem uma questão que se coloca, né? O grande jogador, grande nome da partida, grande personagem, acabou sendo o Veiga, porque fez 2 gols, porque é o Veiga, mas o melhor jogador em campo foi o Alan, né? Não foi o Veiga. Em termos de consistência, inclusive porque o lance que acabou consagrando o Veiga ali como o autor do gol, né? Que levou o jogo para o 4-0, né? Foi o Alan, né? Ele que fez a jogada toda, e enfim. Como tirar esse cara do time agora? Quem jogou muito bem também, como ala esquerdo, foi o Sousa. Tirar esse cara do time? E a pergunta que eu faço é a seguinte, né? Eu tava lendo aqui a reportagem dos colegas, né? E também estava pensando qual seria o time, né? E a tendência parece que é voltar com uma equipe numa formação mais, né? Então vamos lembrar que a equipe vinha jogando, né? Com o Carlos Miguel, Kelvin, que não começou jogando, né? Contra a LDU. Dupla de zaga Gomes Murilo, Piquerez. 5, que o titular vinha sendo o Aníbal, o reserva vinha sendo o nosso bravo M. Martínez, mas quem está jogando mesmo bem nessa posição melhor é o Fux. Andrés, intocável. Aqui, viu uma incógnita, né? Viu uma incógnita aqui, o Veiga ocupou esse espaço, o Maurício ocupou esse espaço, e aí pensa assim no Alan ocupar esse espaço. Será? Tirar o Maurício do time? Do outro lado, o espaço que vinha sendo do Felipe Anderson ficaria para quem? Para o próprio Felipe? Tem coisas a se ponderar, né? Não tem ninguém suspenso, os lesionados são os que já vinham lesionados, né? Não tem uma novidade em termos de lesionados. Na frente, Flaco e Roque, né? Agora, será que não valeria dar mais um jogo para aquela equipe que ganhou? Porque o Juventude é um adversário bem frágil, né? É um adversário bem frágil, que está também ali brigando para não ser rebaixado, com enormes chances de classificação à Série B do ano que vem, porque, né, uma vaga está garantida já com o Sport, né, não tem o que falar, e o Juventude ali está ali brigando por uma vaga com vontade para jogar a segunda divisão.
Se o lance é descansar o time, moderar o time, será que não de repente não era legal entrar com uma blitz com esse time louco aí, como se precisasse golear o Juventude, como precisava golear a LDU, matar o jogo no primeiro tempo, e aí descansar, trocar peças, rodar? Não sei, fico pensando. É claro que o Palmeiras, se o Palmeiras impuser o seu ritmo normal diante de um adversário contra o Juventude, mesmo lá na Serra, a tendência do Palmeiras vencer o jogo é muito grande, né? E vamos lembrar que tem que vencer, tá? Porque o Palmeiras e o Flamengo, eles têm a final da Libertadores dia 29 e até lá eles disputam o Brasileiro, que na verdade é quase que um preâmbulo para a Libertadores, né? A final da Libertadores, ela já está em andamento, com a confirmação ela se confirma, beleza, mas ela já vinha em andamento há um bom tempo já. Desde que os clubes começaram a brigar pela ponta do Brasileiro e avançar na Libertadores, já se percebia esse caminho, né? Tipo, eles vão se cruzar lá na frente. O natural é que os clubes chegassem, né, à final, os dois. E o moral com que você vai chegar em Lima passa muito pelo que vai acontecer aqui no Brasil, né? Então, não pode perder ponto. Não tem... É uma situação muito, né? Vamos lembrar que das Libertadores recentes houve diversas vezes, né, diversas finais brasileiras nos últimos tempos, né? Botafogo e Galo, por exemplo, o Galo não disputava o Brasileiro com o Botafogo. Então não tinha esse problema. O Galo podia colocar, contanto que o Galo não caísse, o Galo arriscou cair, o Galo não precisava fazer mais nada, que o objetivo deles era a final da Liberta. E não conseguiram nas circunstâncias que foi. Era para ser do Botafogo mesmo. Aí você pega Atlético Paranaense e Flamengo naquele ano também, o Furacão não disputava com o Flamengo. Palmeiras e Santos, nenhum dos dois disputava o Brasileiro naquela altura. Nenhum dos dois times estava realmente brigando no Brasileiro. Já tinha ido pro vinagre para os dois, né? Dessa vez não. É o ponteiro e o vice-ponteiro, e essa dominação já trocou ao longo do campeonato algumas vezes entre eles, né? E vão jogar a final da Libertadores. É a primeira vez que isso acontece, que a gente vê isso acontecer, né? Desde que a final passou a ser disputada em jogo único e a Libertadores concomitante ao Brasileiro, né? Porque vamos lembrar para quem quem é da minha idade, que é um pouco mais velho, ou contar para quem é mais jovem que a Libertadores, há um tempo, ela era disputada no primeiro semestre. E aí o time ia jogar o Mundial, ele ficava no segundo semestre, que normalmente era o brasileiro, inteiro meio que... Se eu não cair, tá bom, sabe? Assim, tipo, tô preocupado com a Toyota Cup ali no final do ano, né? Então, dessa vez não tem isso, né? Nenhum dos dois pode relaxar, é um final de ano muito tenso para ambos. Muito tenso. E aí eu penso, o Palmeiras até lá e o Flamengo até lá, claro, eles têm que se firmar um jeito de jogar, e acho que o ideal seria jogar daqui até o fim do ano com a ideia de jogo que você vai ter para aquele jogo, né? É como se o Abel toda semana preparasse o seu time para jogar o jogo que ele quer jogar contra o Flamengo diante do que ele imagina que o Flamengo vai fazer. O problema é que os adversários não vão enfrentar o Palmeiras como o Flamengo vai enfrentar. Todos os times, porque ninguém mais enfrenta o Palmeiras do jeito que o Flamengo enfrenta e vice-versa, né? Se bem que mais ou menos, porque esse último jogo, Flamengo e Palmeiras, foi o primeiro em muito tempo. O Palmeiras jogou bem melhor que o Flamengo. O da Copa do Brasil do ano passado também, né? O Palmeiras foi melhor no segundo jogo, mas não bastou, então meio que entrou para a história como se não tivesse sido. Mas esse agora foi muito bom, mesmo com a derrota, foi um jogo muito bom do Palmeiras. Então, fica essa dúvida, né? Será que de repente não vale a pena dar chance para esse time se mostrar de novo, matar o jogo rápido? Não sei. Ou vale a pena só ir pensando, né, no Flamengo até o final? O Abel vai saber o que fazer, eu fico na dúvida, mas o Abel certamente vai saber o que fazer, né? Eu acho que depois que aconteceu, eu acho que o Abel reconquistou a confiança de todos os palmeirenses, né? Tipo, tá claro que ele sabe mais uma vez o que tá fazendo e é importante que esse tempo seja dado a ele, né? Também, para ele pensar até lá. A gente tá falando aqui no dia 2 de novembro, né? Então a gente tá falando de 1º de novembro, 2 de novembro, é isso mesmo. A gente tá falando dia 2 e nós temos 27 dias até a final. Um mês, cara. Menos de um mês o Palmeiras tá embarcando para Lima. Cara, que loucura. Que ano maluco, né? Um time que já embarcou para Greensboro, Alabama, que já foi para Filadélfia, que já foi para Nova York, para Nova Jersey, e agora tá indo para Lima. Cara, que temporada maluca do Palmeiras.
time que já foi eliminado pelo seu maior rival, que perdeu o final de estadual pro maior rival também, o maior rival que tá numa draga absurda, e já falaram que o Palmeiras não precisa de você, pro Abel, e o Abel conquistou essa virada agora. É um ano muito maluco, né? E nada mais maluco do que isso, né? Líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, os dois maiores clubes do Brasil na atualidade, incontestavelmente, e dentro e fora de campo, cabeça a cabeça, disputando o Campeonato Brasileiro um contra o outro, mirando uma final de Copa Libertadores ali na frente, e não pode abrir mão de nenhum dos dois para não abalar o moral na chegada nessa Libertadores, que no fundo é o maior objetivo de ambos. Mas é aquele negócio. Se você ganhar o Brasileiro, você tirou nota 10 naquele ano. Se você ganhar a Libertadores, você tirou 10 com mais. 10 mais você tirou. Entendeu? Você tirou um A mais. Você já fez tudo que precisava e ainda ganhou um bônus. Você ganhou um pontinho a mais na média. Né? Pensa nisso, um pontinho a mais na média quando você estava na escola ali, um pontinho a mais na média. E se você ganhou os dois, aí você tirou 10 mais. Mas eu quero dizer que a Libertadores e o Brasileiro, em termos de peso, eles se equivalem. Com a Libertadores, com o agravante de te jogar para um Intercontinental, te classificar para a Copa do Mundo, que são coisas fantásticas, né? Mas em termos de valor do campeonato por si só, eu penso que eles se equivalem ali. Então, até por isso, né? Que só um dos dois vai voltar com o título de Lima, que você não pode, nenhum dos dois pode abrir mão de nada. Porque senão você pode abrir mão do ano, né? É all-in total para os dois, né? Não tem o que fazer. E você, palmeirense, o que você faria, cara? Eu queria muito ver esse time maluco que jogou de novo, cara. E acho que o Juventude é o adversário mais inofensivo, mais propício possível para fazer isso. Colocar o Palmeiras maluco do Abel, que goleou a LDU. Eu queria ver de novo. Foi muito legal ver o Sousa jogando de ala. Foi muito doido ver o Alan fazendo o que fez. Foi um time muito, muito legal de se ver. E aí, mais uma vez, eu me dirijo a você, hater do Abel. Você tem que dar um braço a torcer, cara. O cara, ele reencontrou o trilho do negócio, né? A gente tem que dar um braço a torcer pro cara quando ele acerta. Ele reencontrou o caminho. Como ele mereceu crítica, ele merece elogio agora. O cara reencontrou, ele encontrou um jeito legal do time jogar, um jeito divertido, que era o que o Palmeiras não era. Uma vez lá no canal do Massinho, o cara escreveu assim: eu prefiro mastigar vidro do que assistir ao jogo do Palmeiras. Eu lembro que eu e o Massini ficamos indignados, mas depois a gente pensou, cara, mas tá chato mesmo. E agora não é chato, agora é legal demais, velho. Não só pela raça, não só pela dedicação que o Palmeiras sempre teve, mas porque o jogo ficou bonito, ficou esteticamente legal, né? E é mais legal ver coisa bonita do que ver coisa eficiente só, né? Vamos falar a verdade. Obrigado por você que chegou até aqui, palmeirense. A gente quer chegar em 15 mil inscritos até o final do ano, estamos chegando em 13.800. Obrigado. A gente vai começar um Apoia-se amanhã, hein? Então, no vídeo que você assistir sobre Juventude e Palmeiras, a gente vai estar lá com o nosso endereço, com o nosso link do Apoia-se. A gente quer contar. O canal Diego Iwata Marada, ele é independente, ele não tem nenhum investidor por trás. Sou eu aqui e vocês aí fazendo esse canal. E o nosso diretor fazendo esse canal lá na casa dele. É só nós. Então, conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda, conto com o seu superchat nas nossas lives, enfim, a gente, só porque eu quero manter isso aqui com vocês, cara. Eu sempre quis falar direto com o meu público, cara, assim, gente que me lia e não sabia nem qual era a minha cara, né? E agora a gente pode fazer isso aqui, beleza? Muito obrigado, ativa o sininho, se inscreve, dá hype, dá cambalhota, enfim, ajuda a gente a crescer. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.